Começando agora Quem Faz Arte, uma parceria do podcast Tailândia Podcast e Portal Conteúdo. Uma proposta é sempre conversar com pessoas fazedoras de arte e cultura nesta capital. Nosso convidado hoje é Pedro Ribeiro. Bem-vindo, Pedro. Ai, valeu, muito obrigado. E é isso, né? Eu me sinto completamente lisonjeado, assim, quando você fez o convite, nossa, sabe quando enche o coração, assim? E aí é isso, eu fui resgatando também um tanto de coisa que a gente já viveu, porque você falou, né? Não, vamos falar um pouquinho da trajetória. E aí pensar na trajetória é muita coisa, assim. A gente é quase as paquitas da primeira geração. Aqui é a união. Falando sério, a gente se conhece há muitos anos, mas eu já conhecia mais ou menos Pedro antes da gente começar a se relacionar. Eu não lembro exatamente qual era a circunstância, mas eu lembro de você na escadaria do Dulcina quando você ainda não era estudante. Olha que doido, né? E uma coisa que eu já te perguntei, mas já esqueci também. Como Sim. que era? Você fazia UNB e fazia Dulcina ao mesmo tempo? Como é que foi isso? Então, na verdade, eu tentei a prova específica da UNB, né? Logo, acho que eu tava na metade do ensino, na metade do terceiro ano do ensino médio. Ah, Aí eu não passei. Eu falei, bom, vamos pra Dulcina, né? Não deu certo o UNB, vamos pra Dulcina. Aí eu fui pra Dulcina, tentei de novo o UNB, passei pra UNB, eu falei, bom, acho que eu vou pra UNB porque agora pelo menos eu posso, né, não pagar. Porque de fato, né, complicado. na época era caro. É, ainda é. É, né? Ainda é, rapaz. E aí, fui pra UNB, comecei a fazer o curso de artes cênicas, mas eu não dei conta de ficar É longe mesmo. da Dulcina. Aí eu falei, não, acho que eu preciso voltar pra Dulcina. E teve aproveitamento de crédito nisso ou você teve que Teve. começar de novo? Não, teve. É. Teve sim. As matérias que eu fiz no departamento de artes cênicas eu consegui aproveitar na Dulcina. Só que é isso, né? Lá na UNB eu também não queria romper o vínculo com a UNB. Eu falei, bom, tinha vontade de fazer outros cursos, aí lá na UNB fiquei passando por outros cursos, Que enquanto eu doideira. fazia cênicas na Dulcina. Nossa, na UNB eu passei por física, arquivologia, geofísica, ciências contábeis. Isso é tão louco, porque às vezes, como ele tinha essa coisa de ir e voltar, a gente ficava bem assim, olha lá, ele é da Record. Tinha essa sensação, assim. Ele me fez lembrar uma fala do Hugo Rodas. A gente fazia uma peça em 2010, dentro do ambiente acadêmico, chamada Um Inspetor Geral. Inspetor E geral. teve uma semana que o Pedro não foi. A gente estava começando a levantar o espetáculo e o Pedro não foi. E aí o Hugo Rodas, né, daquele jeito, onde está Pedro? E a gente, cara, Pedro passou em física na UNB, acho que ele não volta. Aí ele não pode passar em tanto vestibular numa vida só. Que Olha que louco, loucura. né? É, mas aí acabou que não fiquei em nenhum desses cursos. Na UNB eu falei, bom, acho que aqui na UNB também minha história tem que ser com artes cênicas. Entendi. Aí eu voltei pro curso de artes cênicas, e aí é isso. Também tem uma história com artes cênicas lá no departamento de artes cênicas e na Dulcina, né? Isso é muito louco, porque no seu Facebook tem muita montagem sua com estudantes da UNB. Aí Uhum. depois tem uma fase que tem muita montagem lá no Dulcina. Teve uma época que no Dulcina você era a Mariana Ximenes do Dulcina. Você tava em toda peça, em todo ano. Ai, gente, que loucura. Quando a gente está na Sim, sim, faculdade, a gente quer mostrar para todo mundo o nosso trabalho, o nosso ofício, o que a sim. gente gosta. Quando você começa a montar o portfólio para a carreira profissional, você começa a eleger algumas coisas das quais você fez e que você acha que talvez aquilo seja interessante rememorar num currículo. Aham. Você fez muita coisa. Como que foi feita essa triagem do que citar num currículo, por exemplo? Cara, é. Assim, e é muito doido, porque viver a experiência acadêmica nesses dois territórios, nossa, é isso. É o mesmo curso, tem o mesmo nome, mas no fim das contas, na verdade, não é o mesmo Então curso. desmistifica pra gente, pelo amor de Deus, que diferença você sentiu? Porque quando a gente fala, pode parecer presunção tanto de quem é da UNB quanto quem é do Sim, Dulcina. Tu sim. viu os dois lados. As duas são potências. Sim, com certeza. E eu acho que uma acaba complementando a outra, assim, sabe? Entendi. É claro que eu só posso falar a partir da minha experiência e do meu corpo. Sim. Talvez outras pessoas tenham vivido coisas diferentes. Tem não, elas só falam mal de um e de outro. Elas não viveram o que você viveu. Não tem como. Mas o que que eu sinto? A minha experiência na Dulcina, ela tá muito mais conectada à prática. E eu não sei se isso tem a ver, por exemplo, com
com uma faculdade que tem, por exemplo, um palco daquele, uma sala daquela de teatro, né? Então, assim, as experiências que eu vivi na Dulcina foram experiências muito práticas no sentido de fazer cenário, fazer figurino, sabe? Entender como funciona uma luz, vamos para marcação de luz, tá? Porque de fato, na minha época, né, no meu tempo de Sim. Dulcina, a gente tinha uma estrutura que permitia isso. Então a gente entendia de fato como era montar um espetáculo. Não era só pensar no teu ofício ali de atuação e tal, mas você via tudo Isso é acontecer. fantástico, porque você me traz o seguinte: a gente já sabia que tinha crise, a gente já Uhum, sabia sim. que era uma situação. Tem problema, mas tinha uma instrumentalização para o Nossa, estudante que total. era perfeita. Você Total. poderia não ter o melhor aparato tecnológico. Então você aprendia a fazer como era fazer 10 anos antes com o aparato tecnológico que existia 10 anos antes, né? Uhum. E o NB? O NB, cara, eu acho que a UNB me deu uma. E tem me dado ainda, né? Porque eu ainda tô na UNB, assim. Sim. Mas um embasamento, assim, sabe, teórico, no sentido da pesquisa acadêmica mesmo, sabe? Eu acho que tem a vivência prática, eu também tive muita vivência prática, mas uma coisa que eu vivi lá, eu não vivi na Ducina, que foi realmente esse lugar da pesquisa, do embasamento, da produção de um artigo, da leitura de certas coisas e entender como essas coisas teóricas estão conectadas ao teu ofício prático, sabe? Então, assim, esse lugar da UNB, eu não vivi tanto na Ducina. Pedro traz uma coisa muito interessante. Se a gente para pensar, por exemplo, que até 2012 só existiam duas faculdades de teatro em Brasília, lá na UNB e no Dulcina, você tem aí uma possibilidade de fazer essa análise que ele fez. Opa, eu senti que isso era mais assim na UNB e isso era Aham. mais assim no Dulcina. Quando surge o teatro lá no IESB, o curso de teatro no IESB, ele por si só se apresentou como uma dicotomia. Por quê? Lá não é artes cênicas, é teatro, mas é o espaço mais tecnológico que se tem para fazer a arte da cena. Sim. Porque lá no IESB, a diferença do IESB do Cine UNB é que o IESB te prepara, ironicamente, para o audiovisual. Porque lá tem uns estúdios incríveis de audiovisual e o estudante que faz a peça, ele também vai fazer os filmes que vão para o festival de cinema. Uhum. Então olha que legal, né? Não é sobre ser a Dulcina melhor que a UNB ou a UNB melhor que a Dulcina. São linguagens diferentes. E o IESB, quando entra nessa história, deixa muito claro que é tudo linguagem. São opções pela Uhum. linguagem que eu quero executar na vida, né? Até Sim. porque os professores do IESB eram da UNB e do Dulcina. Aham. Ou seja, foi realmente uma mescla que É, aconteceu. nossa, total. E aí é isso, né? Quando eu olho, por exemplo, para minha trajetória, quando eu penso nas professoras e nos professores que eu tive a oportunidade de ter em sala de aula, tanto na Ducina quanto na UNB, eu penso que, poxa, É. nossa, foi muito maravilhoso. Assim, eu acho que é isso. Recebi muita coisa, né? Inclusive, sou grato a todas e todos, assim, porque eu tenho plena convicção, assim, de que, né, se hoje eu tenho as coisas que eu tenho, se eu consigo fazer as coisas que eu consigo fazer, tem a ver com as experiências que eu vivi nos dois lugares, assim, Claro, sabe? claro, total. Muita peça, muita coisa para fazer, mas você ainda não me disse como você fez essa curadoria do que fica no currículo. Ah, Eu te confesso que assim, deixa eu ver essa peça que eu fiz em 2009. Não gostei da avaliação, ganhei MS, não vai estar no currículo. Respeita, trabalhei pra caramba. E aí algumas eu pensei, diretor, não vai ficar no currículo não. Eu vou pensando mesmo, porque se eu tenho a liberdade de escolher o que vai pro meu currículo, eu pego as melhores experiências, sim, porque eu não vou falar sim. das experiências mais ou menos. Eu não Uhum, quero dar uma entrevista pra falar de uma peça que poderia ter sido boa. sim, Não, eu pulo, né? sim. Eu até brinco assim, tem espetáculos que a gente faz que é que nem Kubanacan. Quem faz, a gente sabe que fez, mas não quer dizer que fez, entendeu? Como é que você faz essa curadoria? Cara, então, eu acho que pra mim é inevitável, por exemplo, não trazer sempre, sabe, pro meu currículo, a minha vivência com o grupo Sutil Ato. Sim. Né, com o Jonathan Andrade, assim, porque pra mim é isso. Eu vivi o NB, eu vivi Dulcina, mas eu também posso dizer que essa experiência que eu, deixa eu ver quanto tempo eu fiquei no Sutil Ato, acho que foi de 2013 a 2019. É muito tempo. Se a gente 13 a para para pensar que as 2019. companhias de teatro na primeira metade do século XX só se fundiam para fazer uma peça de 3 meses. Sim. Depois de 3 meses, montava-se
outra companhia de Aham, teatro. aham. Então, ter essa trajetória de anos numa companhia só é muito. Pois é, e aí eu sinto que essa experiência foi tão intensa, sabe? As coisas que a gente viveu durante esse tempo, e aí eu só posso falar do tempo que eu estive, nossa, foram coisas absurdamente grandes pra mim, sabe? E nesse sentido, o Sutil Ato foi uma escola. Legal. Viver esse processo todo com o Jonathan, meu Deus do céu. Jonathan pra mim é uma grande referência. Muitas coisas também que eu aplico hoje têm a ver com o que ele me ensinou. E você também é multiplicador do Teatro do Oprimido. Teatro do Como Oprimido. é que foi que você chegou aí? Então, em 2010, a Adriana Sintra, Ah, a Adriana Sintra me chama para ir para o Rio de Janeiro para a gente fazer um curso de teatro do oprimido no CTO, né, de multiplicação. Aí assim, eu já conheci o teatro do oprimido por meio da Silvia, né, sim, quando eu Silvia fiz Paz. debate com a Silvia Paz, ela apresentou a metodologia e tal, a gente fez algumas coisas práticas. Mas em 2010 eu fui pro CTO, aí de fato eu comecei a entender o que que era o teatro do oprimido, né? É claro que de lá pra cá também muita coisa já mudou, assim. Porque eu acho isso importante. A gente tem uma metodologia proposta e criada pelo Sim. Augusto Boal, mas é importante também a gente pensar no que aconteceu depois da morte dele, né? Quais são as outras coisas também que precisam atravessar essa metodologia, já que é uma metodologia que ele dizia ser viva. Então, se é uma metodologia viva, é importante também ela acompanhar o tempo. Como tudo. Exato. É. Então, eu sinto que hoje eu tenho essa grande referência, mas eu também fico pensando quais são esses elementos de hoje que precisam, sabe, atravessar essa metodologia. Você traz uma parada muito legal. Uma vez no Chile, nós tivemos um curso com um rapaz, eu não lembro o sobrenome dele. O primeiro Uhum, nome era Mark, sim. ele era inglês. Aham, E ele foi no Chile dar um curso sobre Teatro do Oprimido de Augusto Boal. aham. A gente que é de Brasília ficou assim, que audácia! Sai pra lá, seu intruso! E foi uma oficina transformadora, porque o que eu não entendia de Boal, ironicamente, no Brasil, eu entendi com esse cara. Olha só pra você ter noção. Ele era bolsista de um instituto acadêmico de Liverpool, Uhum. que era patrocinado pelo Paul McCartney. É muita informação para você falar assim, como é que eles estão discutindo Boal e teorizando Boal dessa maneira que eu nunca tinha visto. E Sim, aí você entende o sentido de multiplicador, é né? isso. Ó, por exemplo, hoje a gente tem uma grande, pelo menos eu tenho ela como uma grande referência, que foi uma grande aliada do Boal, né, nesse processo todo dele de construção, de vivência e tal, que é a Bárbara Santos. Bárbara Santos, uma professora do Rio de Janeiro, socióloga, se eu não me engano. Então, assim, uma mulher preta que viveu a periferia. Então, assim, ela escreve um livro, por exemplo, que se chama Teatro das Oprimidas. Então, assim, também o que que faz a gente pensar, né? Que de fato a metodologia ela tem a ver com um determinado tempo, Sim. né? Com um determinado pensamento daquele tempo, E com daquela aquele estrutura. enfrentamento daquele Isso, período. que não quer dizer que a gente vá deixar de lado. Claro. Não, isso tem muita importância. Mas é isso, é importante a gente também entender quais são as discussões que estão sendo colocadas na mesa hoje, né? Quem são as pessoas que de alguma forma não tiveram determinado protagonismo ao longo da história e agora é importante a gente olhar para essas pessoas num outro lugar, né? E aí, por exemplo, a gente pensar no lugar da mulher dentro do teatro do oprimido, Sim. né? Quais são essas atividades, quais são essas experiências. Bárbara Santos, enfim, aqui no Distrito Federal a gente também tem outras pessoas, né? A gente tem a Silvia Paz, o Rafael Vilas Boas, né? Que é professor lá da Faculdade de Planaltina, da UNB de Planaltina. Tem um coletivo que coordena o coletivo Terra em Cena, a Escola de Teatro e Vídeo Popular. Então, assim, é um cara que trabalha muito também com o teatro do oprimido. Quando você lembra desse período de transição de Dulcina para a UNB, né? São muitas linguagens que também atravessam, são muitas experiências Nossa, pessoais que assim. atravessam, né? Para mim, por exemplo, lembrar de Anjo Negro é lembrar é quase um período de memes, né? São memes prontos, assim, Anjo Negro. A gente está falando de outro tempo, Brasil, de 2010. E hoje não se faria mais Anjo Negro É, nos formatos que foram feitos naquele período. Anjo Negro é eu uma também peça não do Nelson lembro. Rodrigues que fala sobre racismo
por um homem preto que tem racismo pela própria cor. Mas são muitas camadas, a gente não consegue abrir elas aqui porque, historicamente, são muitas questões. Mas a gente fez isso em caráter acadêmico. Hoje, talvez ela não seria feita, porque também a gente está avaliando muita coisa em cima da dramaturgia e em cima da literatura que a gente tem no Brasil. Mas foi um período em que pessoas muito bacanas se uniram para fazer um projeto que foi dirigido por 15 pessoas. Toda hora alguém desistia, até a gente chegar numa direção em comum no final. Mas eu te confesso que, olha, eu fiz Beijo no Asfalto, fiz Dia de Visita, mas eu acho que Anjo Negro ficou no lugar do coração de Gente. ser o bastidor bom. Não necessariamente a feitura da peça, Aham. mas foi um bastidor gostoso pra caramba. Então olha como a gente vai criando afetos com algo que nem no meu currículo tá. Olha que doido. Porque não cabe, não cabe, é um outro contexto. A gente não vai divulgar fotos de Anjo Negro naquele contexto em que Sim. atores se coringavam pra fazer um personagem preto, já deu. Se não tinha ator preto pra fazer, que não fizesse essa peça, Sim, né? exato. E a gente fez Tabus. Tabus. Tabus foi um espetáculo da Fábrica de Teatro que falava de tabus de uma maneira muito aberta, mas que foi um desafio. E olhando pra trás, eu fico pensando, na verdade, em não como foi fazer, porque eu tinha cenas muito íntimas com Pedro Ribeiro. Sorte que a gente já era amigo há muito tempo e era possível brincar de fazer cena estranha e legal. Mas assim, eu tenho coragem de divulgar uma foto de tabu, que eu acho que o meu Instagram ia bloquear a foto mais bonita. Eu tô pelado de quatro e o Pedro beijando minha bunda. Então, assim, é aquele tipo de currículo que você fala, Deus, obrigado por essa oportunidade, mas eu não tenho referência bibliográfica para falar a respeito. E a gente era louro, usava lente de contato, era um período antes do Bolsonaro, era um outro Brasil. Nossa, mas, né, a gente já tava prevendo muita coisa. Se a gente for parar pra pensar, porque a gente potencializou o que que era essa família tradicional, o que que se... E aí depois o que a gente viu acontecer Que coisa. é uma loucura. Apesar dos pesares, a gente, ó, de alguma forma já debatia E eu isso. brinco, assim, né, de falar de Kubanacan, na verdade, assim, vamos fazer justiça, né? Não, Kubanacan é uma novela do Carlos Lombardi, que é uma antinovela, feita para questionar o padrão de novelas e colocar atores em situações de desafio, atores dramáticos fazendo comédia pastelão, muita questão de sexualidade, no horário das 7. Então, quando eu brinco que Tabus é uma brincadeira, é uma alusão a Kubanacan, é mais porque a gente fez ali coisas da escatologia cênica que eu não tinha experimentado. Uhum. Tem gente que trabalha isso enquanto uma linguagem antropofágica. Talvez não fosse o objetivo da pesquisa, mas a memória que a gente cria é essa memória do caraca, velho, eu fiz isso. Sim. Tava muito doidão nesse período. Não, a gente confiou muito no Rafael, né? Que assim, as provocações que eram feitas pelo Rafael Sou, Sim. a gente mergulhou muito, assim. E que foi muito bom, porque é isso. Talvez a gente não tivesse tido uma experiência dessa se a gente não tivesse feito tabus. Até hoje a gente não teria passado por isso, né? Porque a gente encontrou muita coisa boa nesse processo. E liberta o processo de atuação em outros projetos futuros. Com certeza. Porque você já não fica com melindre de questões relacionadas a corpo e tudo mais. É se jogar na cena no sentido literal mesmo, né? Plínio Marcos faz muito isso. E você trabalhou muito Plínio Marcos com Sutil Ato na... como que é o nome? Quadrilogia? Não, são 4. Tetralogia? Tetralogia. Isso, do Autópsia. Do Autópsia. E aí? Fala do Autópsia. Nossa. É impossível não falar do Autópsia. Pois é, então, quando eu falo pra você que o Sutil Ato foi também uma grande escola, não tem como dissociar de Autópsia. Porque a minha vivência no Sutil Ato tem a ver com os 4 espetáculos que a gente montou. Autópsia 1, 2, 3 e 4. E aí é isso, né? Quando eu chego em Tabus, por exemplo, eu já tinha tido essa vivência de autópsia. Então, pra mim, claro que ali tiveram outros lugares, né, que a gente deu uma mergulhada muito maior. Ácido Ismael. Mas o Autópsia realmente pra mim foi, nossa, um desnudamento literalmente, sabe? Literalmente. Pra mim, a cena de Dois Perdidos, Uma Noite Suja, Nossa. eu ainda não consigo deglutir, porque ela... Eu lembro que eu já escrevi sobre isso numa crítica. E a vontade que dava era de
sair do lugar da plateia e mesmo conhecendo todos os intérpretes, fala, não, cara, interrompe aqui rapidão, me dá um abraço todo mundo. Porque além do texto de Dois Perdidos ser foda, a maneira com que foi construída é de rasgar a gente mesmo. Assim. Nossa, eu não esqueço do dia que a minha mãe tava na plateia. Eita, fera. Foi uma loucura, foi na Dulcina. E aí, assim, quando eu descobri que ela tava na fila pra entrar, as minhas pernas já começaram a tremer. Porque, primeiro, a minha mãe nunca tinha me visto nu em cena. Sim. Essa era uma questão. A outra questão era, a minha mãe nunca me viu fazendo uma cena em que eu praticamente coloco. Patologia cênica. Então, assim, porque é isso, né? É. Eu fazia o Paco, Sim. e aí nessa época eu acho que quem tava fazendo Era era o o Sérgio. Sérgio. O Sérgio fazia o Tonho, e aí tinha um momento que ele pedia realmente pra fazer um sexo oral ali nele, né? E com a arma apontada pra minha cabeça, Que é e uma eu ia me cena, ó. aproximando quase tocando. Então, assim, eu ficava pensando, meu Deus, minha mãe sentada na primeira fileira, porque ela vai querer sentar na primeira fileira, vendo isso, É. como que deve ser? E aí, eu acho que a maior coisa, no final, quando o Tonho mata o Paco, a gente quebra a quarta parede, eu pego uma foto de fato da minha mãe, eu apresento a foto pra plateia Meu Deus. e falo: essa não é a mãe do Paco, essa daqui é a mãe do Pedro. Então, quando eu pensava nessa cena, sabendo que a minha mãe estava sentada na primeira fileira, ó, nossa, muita vontade de chorar. Eu ficava assim, meu Deus, sabe? Então, é isso. Eu fiquei com muito medo, mas ao mesmo tempo eu falei, bom, é isso, esse é o nosso ofício, vamos se jogar nessa zona de risco e vamos ver o que que acontece disso, né? Mas é isso, não tem como eu tirar essa experiência da minha trajetória. Claro. Talvez tenha sido uma das maiores experiências que eu tive com o teatro, assim. Então, é isso, sutil ato, autópsia. Eu acho que quando eu falo desnudamento, literalmente, tem a ver com desnudamento, tirar a roupa literalmente, mas é isso, né? De camadas emocionais, Da exposição do ser humano, né? literalmente. Para além da aptidão da cena, você tem uma exposição do ser humano. Uhum, E você dá à plateia o direito de olhar. A gente fala muito de olhar e não ver. Né? Direito de olhar permite você ver a fundo. Então, se a gente faz teatro, a gente quer que as pessoas primeiro assistam, porque a gente entende que obra é feita para ser assistida, uhum. mas há também um impacto de ser assistido. Ah, com Há também um certeza. impacto de se colocar para jogo. Não é tão simples também. E de onde surgiu? Quando você fala da sua mãe, quando você Uhum, fala da sua experiência, da sua vivência, eu só consigo enxergar dentro do que eu te conheço, e eu te conheço pra caramba. sim. Eu só consigo enxergar a partir da faculdade. E Uhum. onde foi que as artes chegaram pra você? Como que foi isso na infância? Você via teatro, você via novela, você via filme? O que que você via? Cara, então, eu lembro da época que eu tava. Acho que é isso, primeira série, segunda série, terceira, na escola classe, né? Sim. Eu lembro que eu sempre era chamado, sabe, em eventos pra colocar uma fantasia e ficar animando a galera. Eu lembro que uma vez colocaram uma cabeça de Mickey na minha cabeça e eu ficava dançando, eu gostava de dançar, às vezes tinha uns karaokês e eu ficava, vamos lá, galera! Então, eu vivia isso ali na escola, mas não entendi o que que era, só gostava de fazer. Aí eu lembro que quando eu tava no ensino fundamental, um primo meu falou, Pedro, abriram as inscrições para um curso de teatro na época no Centro de Desenvolvimento Social de Sobradinho, que hoje Sim, não tem sim. mais esse nome, acho que é o É o CRAS, né? Crass. E aí ele falou, é de graça, vai lá. Aí eu fui, me inscrevi, eu e minha prima. Aí eu lembro que a primeira aula pediram pra gente escolher uma música. Quem coordenava o curso era a Sarita Pereira Salles, a Sara, quem me apresentou o teatro de fato, assim, né? E aí pediram pra gente escolher uma música. Eu escolhi. Viver! Na primeira vez foi. Eu escolhi Pais e Filhos, do Legião Aham. Urbana. E a minha prima escolheu Natasha.
Acho Natasha Do do Capital. Capital. Do Capital. E aí no dia seguinte a gente tinha que apresentar declamando. Aí eu fui lá, apresentei pela primeira vez apresentando alguma coisa assim, né, com texto e tal. Mas apresentei. Minha prima, ela, ela ficou com tanto ódio dessa professora porque ela não conseguia e a professora vai, você não vai desistir, você não... Ela ficou com tanto ódio. Hoje a minha prima, quando eu falo, vamos assistir uma peça, ela, pelo amor de Deus, não quero. Caramba. Ficou traumatizada. Então assim, eu continuei e a minha prima não. Minha prima desistiu depois dessa aula, ela nunca mais foi. Aí eu entrei no grupo de teatro Carruagem, que é um grupo de teatro infantil que tinha lá em Sobradinho. E aí eu comecei a fazer teatro infantil. A minha primeira apresentação foi, o nome da peça era Sonhos de Natal, que aconteceu, por incrível que pareça, no Teatro Nacional, na sala, qual era a sala? Provavelmente Martins Eu Pena, acho que era Martins porque Pena. que era mais acessível para projetos de Isso, pequeno porte na época. isso. E, só um adendo, quando a gente fala do Teatro Nacional, isso provavelmente foi primeira parte dos anos 2000. Foi, exatamente. Gente, tá decadente agora, tá? Teatro Nacional, Teatro Dulcina, eles foram utilizados por nós e não tinha essa pompa do tipo, nossa, uma pauta no Teatro Nacional. Não, era uma pauta aberta que se Sim. você podia pagar ou fazer parceria, você fazia peça lá. Então, só pra gente também, que a gente fala Teatro Nacional, parece um tempo de outrora. Não, ele era funcional. Era pra isso mesmo, era um teatro feito pra fazer teatro, né? Nossa, total. E a gente apresentou lá, e aí desde então apresentamos no Teatro de Sobradinho 1 milhão de vezes, Flix, Era Uma Vez Uma Cor, Estherzinha, A Lenda da Primeira Estrela do Mar, apresentávamos pra escola, então aí eu não parei, né, fiz parte do Carruagem acho que até 2008, 2007, 2008, entrei na UNB, na Dulcina, depois na UNB, e aí é isso, depois que eu entrei na faculdade eu nunca mais parei. Então não teve muito hiato. Não, não Teve uma teve. coisa recorrente. Você atua então desde que idade? Desde 2001. Ah, tem que fazer o cálculo. Tô com 33. 2001, está 11, 2023. 12. Por aí. É. Eu nem acho engraçado quando você fala de botar a cabeça do Mickey. As pessoas começaram realmente a fazer teatro na igreja, nas vias sacras. Sim. São as experiências que consolidaram o primeiro acesso. Tem muita cidade, como Samambaia mesmo, que não tinha teatro. O mais próximo que você chegava de uma interação entre jovens era grupo jovem de igreja. Então, se a gente também descredibiliza esse tipo de acesso ao teatro, a gente descredibiliza a história de muita gente, Ah, com certeza. né? Se começa a fazer teatro assim, essa luta e esse engajamento que nós temos agora de propor espetáculos próprios para escolas ou levar escolas ao teatro é uma discussão recente. Veja o seguinte: por que muitos alunos, e nós somos professores de arte, entendemos bem isso, por que muitos alunos não gostam de teatro? Porque eles pensam que é um filme chato que vai ser apresentado na escola. Por Uhum. quê? Porque às vezes a peça é concebida para uma caixa cênica, ela é feita para um palco, ela é feita para a escuridão do teatro, e quando o aluno tem acesso a isso nas cadeiras da sala de aula, com a luz branca da sala de aula, esteticamente não seduz. A maquiagem fica over, o figurino fica over e a cenografia com a lousa, com as paredes, não combina. Então você tem duas vertentes. Pensar o teatro para escolas, entendendo a escola como cena do teatro, ou levar os alunos para conhecerem o teatro. Por que eu estou pegando esse gancho? Porque você fez um super projeto dentro da escola, gigante pela própria natureza, e que foi uma desmontagem do próprio jeito de se fazer teatro. Uhum. Foi fazer uma peça que circulou pra caramba em Brasília e se tornou notória dentro do cenário das artes cênicas, mas porque você desde o começo assumiu a escola não como fator condicional de recebimento de espetáculo, e Uhum. sim como força motriz para geração de espetáculo. Sim. Fala aí disso. Pois é muito doido, assim, pensar na trajetória do gigante, porque acho que a gente foi fazendo, mas a gente não tinha noção de onde a gente ia chegar, sabe? Inclusive, a gente vai ter temporada esse ano, provavelmente em novembro, né? Outra circulação que a gente vai fazer. Mas assim, eu acho que quando a gente começou a montar lá na escola, é isso. A gente, professor de artes, ali naquela semana da consciência negra, geralmente a gestão,
a coordenação da escola, né, coordenação pedagógica, pergunta se o professor de artes não pode montar alguma coisa com as alunas, com os Sim. alunos, pensando nessa temática. E aí a gente sempre faz, porque de fato a gente tem interesse que essa temática seja debatida dentro daquele espaço formal de ensino, E né? para além da semana. E para além da semana. Mas foi isso que fez de fato a gente montar o Gigante. Porque quando me fizeram em 2017 esse convite, é isso, virou uma chavezinha na minha cabeça. Eu falei, por que sempre tem que esperar chegar novembro para a gente propor uma atividade que discuta essa temática, quando na verdade ela tá no dia a dia da escola. Ela tá presente cotidianamente, né? Aí eu falei, beleza, a gente vai fazer. Chamei o Thalisson, que enfim, é um garoto, na época garoto, hoje é um homem, Sim. preto, morador da Fercal. Falou, Thalisson, você tem alguma coisa pra falar sobre isso? Sobre racismo, sobre negritude? Aí ele falou, tenho. Aí eu falei, então vamos preparar alguma coisa a partir do que você tem vontade de dizer? Uau. Aí a gente preparou, ele apresentou uma cena que até hoje tá no Gigante, que é um bife, um monólogo. Ele apresentou pela primeira vez no Teatro de Sobradinho mais de 300 pessoas. Ele entrou em cena. E aí uma coisa que marca ele até hoje, que foi quando a luz do teatro apagou. Bom, Teatro de Sobradinho, mesmo você apagando todas as luzes de dia, não fica completamente escuro. Sim. Não tem um blackout total. E aí eu lembro que os meninos e as meninas começaram a fazer piada. Cadê ele? Cadê ele? Não dá mais pra ver. Não tem mais ninguém no palco. Não sei o que, sabe? E aí eu pensei, caraca, Thalisson não vai dar conta de apresentar. Porque ele se sentiu mal. Eu que tava na coxia, eu vi, ele tava mal. E aí, quando a luz foi voltando, eu falei, caraca, será que Thalisson vai? Será que Thalisson não vai? Thalisson veio numa fúria e apresentou pra todo mundo. Tipo assim, aquela energia de brincadeira sumiu Por si só. por si só. Ele não precisou falar diretamente com ninguém, né? Mas o próprio texto dele, a forma como ele se colocou, e era a primeira apresentação para aquele tanto de gente, mais de 300 pessoas, ele conseguiu fazer com que todo mundo se conectasse àquele material e provavelmente repensasse a atitude que tinha tido, né? Que tava fresca, porque foi agora há pouco. Exato. E aí depois disso eu falei, realmente não tem como a gente esperar novembro para propor coisas que debatam essa temática. E aí eu falei, eu vou pensar num projeto que vá para o ano seguinte, que vá para dezembro, que vá para janeiro do ano seguinte, fevereiro, agosto, e a gente vai seguir. Aí outras alunas e alunos chegaram, aí a gente começou a montar o Gigante. Aí tinha uma cena pronta, apresentava na escola, Mas também sempre nesse prospecto da escola como lugar de ação e como composição com conceitual e certeza. Com estética. certeza. Não se Ó, terceirizou a montagem, ela era isso, ela era a escola. exato. Ó, por exemplo, um fato que eu acho que dialoga muito com isso que você está dizendo é que a gente sempre ensaiava num lugar que era o telheiro. A gente chama de telheiro lá na escola. E toda vez que a gente passava num espaço para ir pro telheiro, no canto da parede tinha um amontoado de cadeiras velhas, de ferro, ferro preto, sabe? E não tinha um assento, de fato, só a estrutura de ferro. E aí toda vez eu passava, eu olhava para aquelas cadeiras, sabe, empilhadas, eu falei, gente, mas tem muita história nisso, né? Porque eu acho que isso tá dizendo tanta coisa. Aí num determinado dia eu falei, vamos pegar essas cadeiras, vamos experimentar com elas, tipo assim, uma coisa que era carcaça, né, que ninguém ia usar para nada. Vamos experimentar com elas. E aí muitas imagens foram surgindo com aquelas cadeiras. E aí quando eu paro e penso, eu falei, gente, é isso, a gente ressignificou aquilo ali, né? Então eu acho que são vários elementos que têm a ver com a estrutura da escola, que a gente olha e aí a gente de alguma forma tenta encontrar uma potência naquilo e a gente ressignifica, e a gente vai reajustando. E aí eu acho que aos poucos eu fui tendo essa surpresa de, caraca, deu certo. É Essas fotos possível. das cadeiras, elas são as fotos de divulgação da obra. São essas as fotos que vão para a imprensa para anunciar as novas temporadas. E é importante ressaltar que eu já tive acesso à escrita desse projeto, a ver esse projeto, e é um projeto que profissionaliza na prática o estudante que só chegou ali para fazer uma peça. Então isso também é muito legal, porque da mesma maneira que você foi
passando pelos grupos de teatro infantil para que isso fosse dando cara de profissionalização, a Uhum. praxis para os alunos, mesmo que alguns não queiram seguir carreira, ela está apresentada. Sim. E ela está apresentada em sua plenitude, na plenitude de projeto ideal dentro de um parâmetro de questão editalizada. Isso é Uhum. foda, velho. Nossa, enfim, eu acho que, enfim, a gente conseguiu apresentar em festival, aí é isso, pra nossa surpresa, eu falei, vou escrever um projeto pro FAC, Sim. vamos ver se vai dar certo, porque essas meninas e esses meninos não tinham currículo, né? Se for parar pra pensar, não tinham tido tanta experiência com teatro e tal. Eu falei, bom, mas eu vou falar o que tem. Vou colocar no currículo o que tem. Vamos ver se a É, secretaria compra essa ideia. é. E comprou, cara. A gente aprovou o projeto e é impressionante. Eu tava conversando com o Thalisson, acho que antes de ontem, o tanto que essa aprovação desse projeto abriu o caminho pra gente. Porque se não fosse essa aprovação, a gente também não teria conseguido dialogar com tantas outras pessoas. Então, essas meninas e esses meninos que estavam ali vivendo o teatro no universo da escola, no máximo da regional de ensino que a gente ia apresentar lá, puderam perceber que existe também uma camada produtiva, sabe, para além da escola. E que Então, não foi ensinada num modelo de conteúdo programado. Não, ele foi né, ensinado na questão operacional mesmo. isso, na prática, É, na prática. Então eles entenderam qual é o ofício realmente do figurinista, da figurinista, do assessor de imprensa, sim, da, sim. da, da pessoa que fez a cenografia, da produção. Então, hoje eu tenho certeza que eles entendem perfeitamente o que que isso significa, sabe? E o tanto de gente que é mobilizada de alguma forma para conseguir fazer um espetáculo de fato circular. Se a gente para pensar que o modelo de teatro de ensino médio, na nossa fase de ensino médio, era Uhum, uma tentativa tabajara do high school. uhum, Aí vem o Romeu e Julieta, aí vem essas montagens que você sabe que é mais uma vontade de pôr a cena enquanto uma alegoria dessa semana de arte, do que de fato ensinar a fazer arte, né? Não tem problema passar pelo Romeu e Julieta. Não tem não. problema passar por Shakespeare. O problema é só passar por isso como se isso fosse a identidade de quem faz. Uhum. Então, quando eu ouço o processo de construção do gigante e entendo essa feitura, não tem como você não aplaudir, não achar incrível. Isso é arte e educação na prática. A gente tem a Ana Júlia. Ana Júlia deve estar concluindo o curso de artes cênicas na UNB, Uau. que faz parte da história do gigante. Thalisson, que também é aluno da Docina, é, é parte da história do gigante. Tem Yuri, que escolheu outro caminho e tal, mas de alguma forma está conectado a esse lugar da feitura mesmo, sabe? Do teatro. Foi o nosso sonoplasta, o nosso músico no Rarefeito. Então, Ah, assim, para além do gigante, eles também estão vivendo outros processos, né, que não surgiram na escola, mas assim, se colocando como alguém profissional ali para tomar conta daquela função naquele projeto, assim. são muitos espetáculos que a gente cita, vocês percebem. Isso só é possível porque tem aqui uma pessoa que faz teatro real oficial. Pedro citou Rarefeito, um espetáculo com temática LGBTQIAP+, apresentado ano passado Ano passado. e que foi uma coisa linda, porque às vezes a gente, como assessor de imprensa, só tem a obrigação de divulgar bem e fazer a coisa dentro dos padrões. Mas foi uma peça que toda hora que saía num lugar diferente, a gente ficava assim, meu Deus, vai encher, essa vai encher, essa vai encher. E foi incrível de assistir, foi incrível de ver onde esse espetáculo chegou para além das mídias tradicionais de divulgação de Sim, espetáculo. Ele chegou nos blogs gays, ele sim. chegou na galera LGBT forte. A mesma galera que curte putaria nos sites, estava lá vendo entre uma notícia e outra um anúncio de um espetáculo na Vila Telebrasília. Isso eu acho que é transgressão, velho. É a gente invadir com a arte espaços que a gente ainda não tem um fino trato, sabe assim? Sim. Aí Rarefeito eu acho que também foi uma grande surpresa ano passado, assim, sabe? É, é muito, muito doido, porque eu tenho uma relação com o Jeff desde o Autópsia, desde o Sutil Ato. E aí eu penso que estar em cena com o Jeff fazendo o Rarefeito, ai, foi um encontro muito mágico.
É, tá né? bonito. Admiro muito, muito, muito o trabalho dele. E é um cara que eu quero muito, assim, que esteja comigo para além do teatro. É isso. Hoje eu tenho a sensação de que é um grande irmão. E eu acho que falar também sobre as coisas que Rarefeito falou, e eu espero que a gente continue falando, Claro. é muito importante, porque é isso, assim, com o olhar também do Ney, né? Que eu também Sim. não posso deixar de dizer. O Ney que é uma pessoa do movimento LGBTQIAP+, assim, muito afetado por as questões que atravessam toda essa comunidade. É, Cara, assim, acho que foi um presente. Mas tá, tem uma coisa. Acaba Rarefeito. Aí tu já tá em outro projeto no mês seguinte. É um negócio muito louco. Eu não consigo entender como é que você administra dar aula e tá em tanta peça, tanta coisa, tanto projeto. Pedro tá fazendo parte do projeto Triciclo de André Amaro, que estreia agora em 3 de junho, lá no CCB Brasília. E lá foi uma experiência audiovisual, né? Sim, minha primeira, É, inclusive. que legal, que Sim. legal. Então, Foram contos, né, que André Amaro montou e eles foram narrados em forma de audiolivro. Então, dia 3 de junho, lá no CCB, lançamento de Triciclo, conjunto de obras desse multiartista que é André Amaro. Qual outro projeto para 2023? Ou tu tá deixando a coisa andar? não, tem alguns já, É, menino. Graças a eu Deus. tô falando, gente. O Gigante, né, foi uma experiência de um espetáculo que surge numa escola, no chão de uma escola, e a gente faz uma circulação na Fercal, que é a comunidade das meninas e dos meninos. Sim, E aí agora eu estou propondo um movimento inverso. Criar um espetáculo na comunidade, que no caso é a Fercal, e aí depois que a gente cria esse espetáculo, que é o Calcário, a cidade cimento, a gente vai para a escola e apresenta esse espetáculo lá na escola. Então é um movimento inverso, né? entendi. E aí ele provavelmente vai acontecer agora, acho que em julho deve ter uma oficina e provavelmente a apresentação comece em outubro. E aí tem o Duelo também, que é um espetáculo que vai ser dirigido pela Vanessa de Farias. Espetáculo que fala um pouco sobre a violência contra a mulher e tal. A ideia é a gente apresentar em duas escolas lá de Sobradinho, também, também esse ano. Acho que provavelmente em dezembro. Tá vendo, gente? Não tem como tentar resumir essa potência que é Pedro Ribeiro. Te agradeço muito pela presença. Porque de verdade, te admiro muito. É um querido amigo, um artista que eu tô sempre antenado pra saber o que que tá fazendo. Tu é um cara potente, tu é um cara das artes cênicas real, oficial e que bom que você tá aqui. Eu fico muito honrado de ter tua Nossa, presença. eu que agradeço. De verdade, assim, porque é isso, esses espaços para a gente de alguma forma poder falar sobre as coisas que a gente já viveu, né, nessa caminhada que muitas vezes a gente enfrenta, meu Deus, às É. vezes a gente enfrenta umas coisas assim que são bem difíceis. Não é fácil, né? Se a gente pensa na valorização da arte, a gente sempre tem muitas questões assim para pontuar. E ter esse espaço para poder falar sobre essas coisas de experiências que deram certo é muito bom, porque eu espero que de alguma forma isso também provoque outras pessoas a entenderem, por exemplo, que o teatro feito numa escola não é um teatrinho, né? É. Por Não é um exemplo, filme ruim. não, É. pode ser muito bom, né? E que dá, por exemplo, pra gente sair, ultrapassar os muros da escola e seguir para outros lugares. E se a gente quiser, a gente volta de novo e a gente faz outra coisa e é isso, assim. Por exemplo, enfim, eu Perfeito. espero que é isso, que outras pessoas se sintam provocadas a fazer, e a fazer, e a fazer, e a fazer. Obrigado, meu amigo, de verdade. É isso. Isso aqui só foi possível por causa da parceria entre o Tailândia Podcast e o Portal Conteúdo. Quem faz arte em Brasília? 10 pessoas da cidade e de outros estados virão aqui para um bate-papo sobre isso, sobre como é fazer arte, como é seguir fazendo arte e como é contar a nossa arte. Mais um episódio concluído, é isso. Muito obrigado a todos pela audiência. Até mais.